a chuva serôdia e o alto clamor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. A Bíblia fala sobre a chuva temporã e a chuva serôdia, especialmente no Antigo Testamento. A chuva temporã, primeira chuva, vinha no outono, preparando a terra para o plantio. A chuva serôdia, segunda chuva, vinha na primavera, ajudando a maturar as colheitas. Ambas as chuvas eram essenciais para garantir uma boa produção agrícola e simbolizavam as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Essas duas chuvas são usadas pelo profeta Joel para simbolizar o derramamento do Espírito Santo em dois momentos diferentes da história. Vamos analisar o espectro dessas duas chuvas em relação a um evento chamado por Ellen White de alto clamor. A chuva temporã. Ellen White compara o Pentecostes com a chuva temporã, ou seja, o primeiro derramamento do Espírito Santo. Enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Os efeitos da chuva temporã na igreja primitiva foram profundos e transformadores. Com a descida do Espírito Santo, os apóstolos ganharam poder e autoridade para pregar o Evangelho. Receberam o dom de falar em várias línguas, o que lhes permitiu comunicar a mensagem de Jesus para pessoas de diferentes nacionalidades que estavam em Jerusalém. Após o discurso de Pedro no Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas, o que impulsionou o crescimento rápido da comunidade cristã. A igreja primitiva passou a viver em comunhão intensa, compartilhando bens, orando juntos e cuidando uns dos outros. Vários outros dons do Espírito Santo começaram a ser manifestados, inclusive o dom de cura, capacitando os crentes para o serviço e edificação da igreja. A chuva temporã marcou o início da missão global e preparou a igreja para levar o Evangelho a todo o mundo, conforme Jesus havia ordenado. A chuva serôdia. A chuva serôdia é a última e mais poderosa efusão do Espírito Santo antes da volta de Cristo. Ellen White destacou que essa chuva ocorre em um tempo especial de graça e poder, fortalecendo e santificando os fiéis. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência dos fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante, de um estágio para outro, o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Os principais efeitos da chuva serôdia serão uma renovação profunda na fé e na vida espiritual dos cristãos, com um despertar para uma comunhão mais íntima com Deus. Os crentes receberão poder, coragem e sabedoria para enfrentar os desafios finais antes do retorno de Cristo. Haverá uma manifestação mais clara e poderosa dos dons espirituais, como profecia, cura, discernimento, entre outros, para edificar a igreja e alcançar mais pessoas. Com o poder do Espírito, a mensagem do Evangelho será proclamada com maior eficácia, alcançando povos ainda não alcançados. A presença intensa do Espírito Santo trará convicção de pecado para muitas pessoas, levando ao arrependimento. Em resumo, a chuva serôdia é vista como uma bênção final que fortalece e purifica e capacita os remanescentes para os eventos finais da história bíblica. O alto clamor. Alto clamor é um termo utilizado por Ellen White
para denominar uma profecia bíblica, citada em 2 capítulos do livro de Apocalipse. Essa profecia fala de um momento histórico, um pouco antes da volta de Jesus, quando o povo de Deus se levantará para denunciar os pecados de Babilônia e apontar o seu fim, apresentar a última mensagem da graça a toda a humanidade e anunciar o retorno de Jesus. O alto clamor e a chuva serôdia estão profundamente conectados no processo final de preparação do povo de Deus antes do retorno de Cristo. Nessa ocasião, o povo de Deus receberá o poder da chuva serôdia, um novo batismo do Espírito Santo, à semelhança do que ocorreu no dia de Pentecostes. Paralelamente, ocorrerá uma grande sacudidura entre o chamado povo de Deus. Nesse tempo, muitos abandonarão a fé, enquanto outros se converterão. Crentes sinceros de várias religiões deixarão suas igrejas para se unir ao povo remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ellen White usa o termo alto clamor, referindo-se aos remanescentes do povo de Deus nos últimos dias, cuja missão é proclamar a salvação por meio de Cristo, proclamar a chegada da hora do juízo e proclamar a aproximação do segundo advento. Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, a obra se propagará como o fogo na palha. Deus empregará instrumentos cuja origem o homem será incapaz de discernir. Os anjos farão uma obra que os homens poderiam haver tido a bênção de realizar, não houvessem eles negligenciado atender aos reclamos de Deus. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Predisse com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência. A mensagem do anjo que acompanha o terceiro deve agora ser transmitida a todas as partes do mundo. Deve ser a mensagem da colheita, e toda a terra se iluminará com a glória de Deus. Ellen White vê o quarto anjo de Apocalipse 18, versos 1 a 4, como um símbolo profético da proclamação da mensagem final de Deus nos tempos da chuva serôdia, por meio do derramamento do Espírito Santo. Ela declara que a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. Ela também associa a chuva serôdia com os tempos de refrigério, tempos esses que viriam depois de terem sido cancelados os vossos pecados. Esse cancelamento de pecado é identificado como o fim da obra do juízo investigativo, iniciada em 22 de outubro de 1844, em cumprimento da profecia de Daniel 8,14, sobre a purificação do santuário celestial. A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e ele enviar a Jesus Cristo. Atos 3, versos 19 e 20. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. É importante reconhecer que quando Ellen White usa a expressão alto clamor, ela está fazendo referência à obra desse outro anjo, Apocalipse 18, que se une aos 3 anjos de Apocalipse 14. Ela leva em conta a moldura escatológica e de finalização da missão da Igreja. Você quer fazer parte dos humildes instrumentos por meio dos quais o Senhor operará quando chegar o tempo do fim? Consagre sua vida inteiramente a Deus, pedindo o batismo do Espírito Santo.